Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Cripto BR. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa recuperação que o Bitcoin está fazendo após ter feito uma forte queda ontem, chegando a cair, veja só, da abertura até a mínima do dia 7%, mas fechando o dia com uma queda de 4,61%. Com o preço chegando no nível de suporte, o Bitcoin reagiu positivamente. Então vamos entender o que a gente pode esperar a partir de agora. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilha essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então, olha só, pessoal, Bitcoin, ele fez esse processo de correção ontem, né? Uma forte queda, levando o preço rapidamente perto do nível de suporte que eu havia deixado destacado para vocês, a região dos 58.190 dólares. Observe que o preço reagiu positivamente ao se aproximar desse nível, não chegou a testar exatamente essa região, encontrou suporte um pouco antes, e aí ele já voltou acima dos 60 mil dólares, o que é muito positivo. E o cenário positivo é que o preço está fazendo essa recuperação e pode iniciar uma recuperação mais acentuada ainda. E nós temos um cenário que é vantajoso para as altcoins, porque veja só, enquanto o Bitcoin ontem fez uma queda de mais de 4%, moedas tiveram um contexto de alta, por exemplo, a Tether, que ainda fechou com uma alta de 1%, hoje já está subindo aí 5%, né? Então quer dizer, ontem o Bitcoin caiu mais do que as altcoins, isso devido ao fluxo de dominância do mercado cripto, tá? O Bitcoin caiu, perdendo dominância para as altcoins. Vocês sabem, conforme eu compartilhei já lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, é @BrunoCripto, tá? Convido você lá, eu entrego alguns conteúdos a mais do que eu posto aqui no YouTube, tá bom? E eu compartilhei ontem sobre a questão da MTGOX, né? Foi um dos catalisadores para a queda do Bitcoin, e essa versão a risco específica no BTC. Então, isso trouxe um contexto onde o Bitcoin caiu e as altcoins se mantiveram estáveis, tá? Galera, qual que é o cenário que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, que o Bitcoin encontrou essa região de suporte lá do começo de maio, final de abril, e que depois de ter testado esse nível, ó, ele foi lá para cima, perto dos 65 mil dólares. Então, a gente pode ver esse cenário se repetindo. Só que antes dos 65 mil dólares, o Bitcoin tem a resistência dessa LTB aqui, ó, veja só, dessa linha de tendência de baixa, a resistência da média de 9 no diário e da média de 100. Então, eu espero agora um respiro para o Bitcoin aqui, ó, de aproximadamente 2 até 4% aproximadamente na região dessas resistências, para que ele tente esse rompimento, né? Fazendo esse rompimento, acabou o cenário de baixa para o Bitcoin, ele vai lá em cima, no topo da lateralização, que aí levaria o preço de volta perto dos 66 até 70 mil dólares. Mas quero reforçar mais uma vez que enquanto o Bitcoin não romper isso daqui, ele ainda pode estar fazendo um respiro para mais quedas, porque ele pode vir testar aqui, ó, e depois iniciar um processo de correção novamente até perder esse suporte. Mas quero fazer um disclaimer aqui para você que me acompanha sempre. Olha só, agora é de maior probabilidade que a gente não veja quedas. Agora é esperado que o Bitcoin faça esse respiro e depois faça o rompimento dessa resistência. Mas ele ainda precisa provar isso, fazendo de fato o rompimento da resistência, ok? Então quer dizer que nós temos um cenário muito positivo para abrir posições em altcoins. É por isso que hoje nós vamos olhar para as moedas da lista 100K, que está dando excelente oportunidade, tá bom? Então, em resumo, galera, para o Bitcoin, hoje eu espero um dia de alívio, um dia de respiro para o preço, podendo levar o Bitcoin de volta ali na região de resistência destacado com as linhas vermelhas, o que vai dar excelentes oportunidades nas altcoins. Começando a falar sobre altcoins, temos a Ethereum aqui, ó, que foi didaticamente ontem lá no suporte dos 3.200 dólares. Quem se posicionou por ali se deu muito bem, está com uma alta aí de aproximadamente 3,5%. Agora a Ethereum tem o desafio de romper também uma linha de tendência de baixa. Observe que ela já voltou acima da média de 100 dias, o que é muito positivo, tá? Eu acredito que a Ethereum vai vir aqui durante o dia nessa região dos 3.450, 3.500 dólares, tá?
para tentar o rompimento dessa resistência aqui, olha só, tá? Eu vou deixar destacado com as duas linhas vermelhas. Então, o Ethereum pode fazer essa movimentação de alta positiva aí durante o dia. Então, muita atenção, excelente oportunidade. Agora sim, vamos falar sobre algumas altcoins, tá? Pessoal, destaque para a Teta, que está com um cenário muito positivo. Veja só, a Teta, pessoal, ela fez uma retração de Fibonacci desse movimento aqui, protegeu na região de 0,80, mas considerando a retração do movimento completo, ela protegeu em 0,5, ok? Para a lista 100K, aqui foi uma excelente oportunidade de se posicionar. Caso ela dê oportunidade ainda, dá para você entrar ali na região de 0,68. Então, acredito que a Teta tem potencial essa semana para vir aqui nessa região de resistência, veja só. E isso vai trazer oportunidade de uma valorização de curto prazo dela, de pelo menos aqui, ó, mais uns 17%. Então, um trade interessante aí, iminente, na Teta, tá ok? Uma boa relação risco-retorno. Quem não tem altcoins agora é um bom momento para adicionar posições. Depois dessa resistência, ela pode testar a média de 100 no diário e lá testar a linha de tendência de baixa. FTM, galera, ó, FTM atingiu pontos de compra fracionada da lista 100K, né, que é essas duas últimas linhas amarelas aqui. Vou dar uma limpada nesse gráfico, fazer uma análise nova aqui, ó, nela, para ficar o gráfico mais limpo. Ela veio didaticamente na região de ouro de Fibonacci, ainda se encontra nessa região de Fibonacci importante, que é 0,5 e 0,618, ó, veja só, nível de suporte extremamente importante para a Phantom, tá? Agora ela tá brigando aqui numa região de resistência, que foi suporte antes, né? Rompendo essa resistência aqui, ó, que eu vou deixar destacado com a linha vermelha, a Teta não, desculpa, a FTM dá um trade também interessante, porque ela pode ir lá na sua linha de tendência de baixa. Lembrando que eu tô falando aqui não é tanto para o curto prazo, é mais para a lista 100K. Os ativos agora estão mais interessantes, galera, para você comprar visando um longo prazo do que para o curto prazo. Só que com o Bitcoin fazendo essa movimentação, conforme eu mencionei que é a minha expectativa, no curto prazo também vai dar excelentes oportunidades. Só que aí você precisa definir o seu setup aí para se movimentar. Galera, é o seguinte, DDIX chegou bem abaixo das regiões de compras fracionadas que eu havia deixado destacado para vocês. Encontrou suporte nesse fundo aqui. Então agora é esperado que ela também faça uma recuperação. DDIX tem potencial para voltar ali perto de $1,80 a qualquer momento. A gente está falando de uma potencial alta para esse ativo de 26%. FIO, galera, veja só, a FIO também chegou em pontos de retração, chegou a cair abaixo de 0,618 e tem uma excelente oportunidade, tem um suporte aqui também, ó, que ela encontrou ontem. Seu principal suporte é agora do curto prazo a ser mantido para a continuação do movimento de alta. A FIO deixou um candle interessante de proteção ontem, veja só aqui, ó. Nesse candle aqui, tá rompendo a máxima de ontem, o que é muito positivo, o que pode levá-la rapidamente aqui, ó, na região, ó, vou deixar destacado com linha vermelha, depois do rompimento dessa resistência, ela tem esses objetivos aqui, ó, que é uma excelente oportunidade. Essas médias tendem a descer com o passar dos dias. Deixa eu puxar esse gráfico para cima para vocês visualizarem melhor. Então, a gente está falando que a FIO pode fazer uma alta a partir do rompimento da média de 9, entre 6% até 27%. Algo, galera, veja só, algo didaticamente respeitando pontos de retração de Fibonacci, tá? Da lista 100K. Agora ela tende a fazer um reteste nessa região da LTB, o que traz também uma excelente oportunidade para você fazer trade e também para longo prazo. Send perdeu as regiões de compras fracionadas da lista 100K, foi até em níveis mais baixos, então também é uma excelente oportunidade para você adicionar Send em uma região até mais descontada do que quem seguiu exatamente as regiões de compra, e ela pode, a partir do rompimento da média de 9 no diário, fazer uma movimentação aqui de alta bem expressiva, são 23%, tá? Galera, Gala, movimentação muito semelhante, também fez ponto de retração, tá ali brigando para romper a média de 9 depois de ter feito, olha só, uma retração de Fibonacci didática, traçando desse movimento completo. É um movimento interessante para longo prazo em Gala também, para adicionar posições, tá? E ela pode fazer essa recuperação que vai levá-la de volta ali perto da média de 21 períodos, sua próxima resistência, posteriormente perto desse nível de fundo aqui, ó, que foi suporte, e agora vai ser uma resistência para o ativo. A gente está falando de uma potencial valorização de Gala entre 10% até 26%.
CHZ também caiu abaixo dos níveis da lista 100K. Pessoal, não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal, tá? Para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. CHZ também tende a fazer essa recuperação muito expressiva, tende a ser no curto prazo. A gente está falando que ela pode, no gráfico diário, veja só, ainda buscar aqui, ó, vou marcar o nível de resistência da média de 9. Eu não estou pagando as linhas amarelas, são as regiões de compras da lista 100K, então não quero perder a nossa referência, tá? Ó, então, a partir dessa resistência, ela tem um potencial alvo lá na média de 21, 14 até 30%. Cake, galera, Cake ainda tá aqui, veja só, na região da última compra fracionada da lista 100K, tá? Também respeitando a retração de Fibonacci, veja só, didaticamente, tá? E também pode fazer um respiro no curto prazo, dando excelente oportunidade para trades de curto prazo a partir do rompimento da média de 9, tá? Principal resistência aqui agora do ativo. Aqui, que das que eu mostrei agora, é uma das menos interessantes para o curto prazo, mas para o longo prazo ainda mantém seu potencial. Ela tem uma potencial valorização entre 5% a 20%. Apenas um respiro no gráfico de EGLD, que chegou aqui muito próximo ao seu fundo, protegeu, agora tende também a fazer um alívio dessa movimentação de baixa na direção aqui, ó, já tá rompendo a média de 9, já pensaria numa comprinha em EGLD, ó, compra aqui, ó, com stop abaixo do último fundo, aqui, ó, daria um stop, um stop aqui, ó, nessa faixa, daria um stop de 10%, se quiser deixar um stop mais conservador, deixa abaixo da mínima de hoje, com alvo entre 17% até 33%. Então, observem o seguinte, galera. O Bitcoin está ali na região, né? Se a gente olhar no gráfico diário, ele está ainda muito distante da média de 9 períodos, que é a linha amarela lá em cima. Ele pode retornar na média de 9. E aí, as altcoins, como elas caíram menos do que o Bitcoin, o que tende a acontecer? Elas vão romper a média de 9 e na de 21 e na de 100. Enquanto o Bitcoin ainda vai estar indo na de 9. Então, para você que quer pegar uma oportunidade no curto prazo, a dica é: pegue esse rompimento das altcoins da média de 9 até a média de 21 períodos, sua média de 100, com um stop pequeno, você vai subir no seu stop e você pega esse respiro nas altcoins. Usa o Bitcoin como referência para pegar um respiro nas altcoins. Beleza? Então, muita atenção aí, que hoje pode ser um dia de alívio para o Bitcoin e para as altcoins, tá? Especialmente enquanto o Bitcoin estiver mantendo 60 mil dólares, e a partir do rompimento aqui, ó, vou marcar uma região de resistência no curtíssimo prazo, que o Bitcoin precisa romper para vocês utilizarem como gatilho para confirmação desse respiro mais forte. 61 mil dólares. Com o Bitcoin conquistando 61 mil dólares no gráfico intradiário, é confirmação desse respiro antes da continuação do movimento de baixa. Perfeito? Qualquer dúvida sobre essa análise, basta você comentar no meu vídeo aqui. Vejo vocês em uma próxima análise. Uma excelente